Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, programa Entre Livros, começando com mais uma obra a ser debatida. Hoje a gente está aqui com um time de autores, né, veteranos aí da Conscienciologia. A obra de hoje é Acoplamento Energético, tem como título, qualificando as interações energéticas com pessoas e ambientes no dia a dia. São autores desse livro Alexandre Nonato, que infelizmente não pôde estar presente hoje conosco, Daiane Roça, que já esteve aqui apresentando os dois livros dela, que são Oportunidade de Viver, Oportunidade de Viver, Mega Trafor e Competências Parapsíquicas. São três, na verdade, não é isso? Flávio Bononato também já esteve aqui conosco, apresentando sobre os anuários da Conscienciologia, né? É uma série aí que apresenta aí as estatísticas, as pontuações da CCCI. Eu não falei aqui o currículo da Daiane. Ela é bióloga, ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais. O Flávio Bononato é graduado em Administração. Lilian Zolê também já esteve conosco. Ela é graduada em Fisioterapia, Psicologia e é graduanda em Medicina, né? Especialista em Saúde Pública e da Família. E a gente também tem aqui conosco a Valdirene Royer, que é graduada em Economia, especialista em Metodologia e Didática do Ensino Superior, também mestre em Administração, também é psicóloga, não é isso, Valdirene? A Lilian, ela é autora de várias obras para psiquismo na infância, terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes, acoplamentário primeira década, manual do acoplamentário, síndrome do impostor, técnicas bioenergéticas para crianças e adolescentes, convivialidade sadia. Faltou algum, Lilian? É isso. Então, esse é o nosso time de autores. Nós estamos curiosos de saber, então, o que é acoplamento energético. Flávio Bononato. Bom dia aí a todos. E esse livro ele surgiu, né, através de uma atividade que o CAEC realiza, que chama o curso acoplamentário, né? O curso acoplamentário é uma atividade regular do CAEC, onde se aplica a técnica do acoplamento energético para que os alunos possam entender um pouco mais sobre como ocorre essa interação das energias entre as pessoas, objetos, animais, né, de uma maneira involuntária. Então, o interessante desse livro é mostrar que a interação energética ocorre independente da vontade das pessoas. Basta a gente pensar em interagir, conversar, estar presente em algum ambiente, nós estamos trocando energia entre uma pessoa ou outra. Então, quando você entende o que é o acoplamento, ou seja, como ele ocorre, ou seja, essa interação mais profunda, né? Ou seja, uma interfusão de energia entre duas pessoas, às vezes até em relação a animais e objetos, você pode tirar proveito disso, né? Então, isso vem do nosso dia a dia. Muitas vezes nós conversamos com uma determinada pessoa e depois que aquela conversa ela termina, você se sente às vezes cansado, né? Se sente aí esgotado, parece que a sua energia foi embora. Isso é devido a um acoplamento mais intenso de energia, uma assimilação energética mais profunda de uma pessoa que estava mais carente energeticamente e acabou absorvendo as suas energias por você nem perceber, né? E aí você se sente cansado. O inverso também acontece. Muitas vezes nós estamos mais desanimados, entramos em um determinado ambiente ou interagimos até com um determinado animal e nos sentimos bem, né? Ou seja, você muda daquela sensação de mal-estar para uma sensação mais alegre, né? Mais satisfatória. E isso é derivado das energias. Então, um dos objetivos exatamente da Conscienciologia é tentar estudar esses fenômenos, né, muitas vezes ligados a fenômenos parapsíquicos, que ocorrem através das interfusões das energias. E aí, sim, esse livro tem a finalidade de ajudar as pessoas com perguntas e respostas.
Então, a ideia foi realmente construir um livro onde você tem algumas dúvidas e fala, puxa, mas o que seria isso? Por que isso ocorre? Então, ali tem 100 perguntas, é claro que a gente não consegue fechar tudo, mas acredito que tem muita resposta, né, para muitos questionamentos que nós temos aí no nosso dia a dia. Você trouxe, Flávio, vários conceitos aí que eu acho que a gente pode ir aprofundando, né? Primeiramente, eu gostaria de perguntar a diferença entre o acoplamento energético e a assimilação energética. Lilian, pode responder? Vamos lá. Então, o primeiro acoplamento é quando a gente faz esse intercâmbio de energia. Mas é importante a gente saber que todos nós temos essa energia e a gente acaba trocando fazendo essa interfusão das energias com todas as pessoas, com os ambientes, com os pets. É natural, conforme o Flávio falou. Ela é fisiológica da nossa maneira de ser. E o acoplamento é quando justamente a gente acaba exteriorizando, digamos assim, essa energia, muitas vezes de maneira inconsciente, né? E que ocorre fazendo essa troca de energia. Quando a gente acaba pegando alguma informação, ou seja, aquilo que o professor Flávio falou, né? Conhece uma pessoa e de repente começa a sentir uma tristeza abrupta, né? Sem uma causa anterior. Então, isso já é uma assimilação, ou seja, houve um aprofundamento dessa troca energética e já tem um significado, um conteúdo para aquela pessoa. Mas como geralmente é inconsciente, as pessoas não se dão conta que é devido a essa troca de energia, né? Então, muitas vezes elas banalizam, né? Acaba tendo sofrimentos emocionais que poderiam ser desnecessários, né? Se a gente ficasse com uma cuidade maior, né, perante essas energias. Então, e é interessante, Rose, que essa diferenciação ela é só didática, né? Para a gente estudar como pesquisador, né? E fazer autopesquisa, ou seja, pesquisar a si mesmo. Porque, na verdade, a energia é tudo junto, né? A gente não se, assim, não há uma, tipo, agora eu vou acoplar, agora eu vou assimilar, né? Não, é tudo junto e misturado, né? Então, por isso, dessa dificuldade, muitas vezes, da pessoa perceber o que ela está tanto externalizando quanto absorvendo, né, dos ambientes. E só para fechar, talvez, finalizar esse raciocínio, é importante a gente falar assim que toda consciência, ela, através da sua pensenidade, né, que na conscienciologia a gente fala do pensene, ela anda tudo junto. Você pensa, emite um sentimento, e esse bojo, ele traz uma energia, uma qualidade de energia, uma intenção que direciona, né? Então, é por isso que algumas pessoas, em algum momento da vida, que elas estão sentindo tristeza, né, aquele momento, e provavelmente elas vão exteriorizar um padrão de energia com essa qualidade, que no momento é mais negativa, digamos assim, está mais carregada nesse emocionalismo. Mas também do contrário, quando estamos equilibrados, o pensamento está mais homeostático, mais equilibrado, estamos com bem-estar, a gente vai emitir energias mais saudáveis, mais equilibradas. Valdirene, o Flávio falou que nós percebemos isso, né? Nós fazemos o acoplamento. Qualquer pessoa, todas as pessoas, existe diferença, assim, ser homem ou ser mulher? A gente faz isso com os animais. Como que ocorre assim na prática? Na prática, o acoplamento energético, ocorre com todas as pessoas. Então, indiferente, seja mulher, seja homem, seja criança, com os animais, com as plantas. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem um acoplamento muito intenso com plantas. Então, as plantas ficam bonitas, as plantas se desenvolvem, até o chamado dedo verde, né? Então, a energia da pessoa, ela facilita, ela tem um acoplamento, ela tem uma facilidade maior de trabalho com as plantas. Então, depende aí disso que a Lilian trouxe, da pensenidade da pessoa, que vai qualificar as energias da pessoa. Então, todas as pessoas, elas acabam fazendo o acoplamento energético. E geralmente acontece naturalmente, espontaneamente, o acoplamento. A pessoa não precisa pensar para acoplar. Então, um exemplo, quando uma pessoa encontra outra, pode ser um homem ou uma mulher.
né? Então, a pessoa estava muito feliz, começa a conversar com o outro, de repente o outro começou a ficar feliz também. Então, já é ocorreu aí um acoplamento, uma troca de energias, que é uma interfusão, uma troca natural que acontece das energias. Houve uma assimilação, então, aí do padrão da pessoa que estava mais feliz, que contagiou a outra pessoa. Então, ocorre com todas as pessoas, entre as crianças, é muito natural, né? As crianças brincarem, aquela criança que é mais extrovertida, ela contagia os outros, faz a brincadeira, ela puxa para a brincadeira. Então, tem a ver com as energias, com o padrão do pensamento da criança, que também acaba acontecendo naturalmente o acoplamento energético. Bom, também foi falado sobre o acoplamentário. O acoplamentário seria exatamente o quê, Daiane? Então, o acoplamentário é um laboratório que a gente construiu aqui no campus CAEC, para quem não conhece, é aqui em Foz do Iguaçu, e ele é um laboratório ali, acho que são 63 cadeiras, se eu não me engano. Então, a gente consegue fazer ali o acoplamento energético de maneira técnica. Então, igual o pessoal aqui está explicando, né, Rose? Isso acontece naturalmente, né, com criança, jovem, de qualquer idade, animal, enfim. Mas nesse laboratório a gente consegue estudar como é que a gente consegue ser mais eficiente no acoplamento energético. Quais são as sensações de um acoplamento energético? Como é que a pessoa sabe que, de fato, está acontecendo essa interfusão entre, às vezes, a minha energia e a energia ou as energias de uma outra pessoa que eu estou interagindo. Então, como é possível, né, avaliar isso? Então, ali nesse laboratório, a gente vai fazendo rodadas de experimentos, às vezes alguns duram 2 minutos, às vezes alguns vão durar 3 minutos, e aí a gente vai trabalhando aí com formas e tempos diferentes, justamente para a pessoa poder estudar isso e investigar, porque senão fica aquilo, né? A gente está falando que existe, mas como é que a pessoa vai para uma experiência para ela, de fato, sentir que realmente ela exterioriza as energias ou sentir que a pessoa que às vezes ela está interagindo tem também o seu padrão de energias. Então, como é possível fazer isso? Então, o laboratório ele foi construído pensando nisso, justamente para gerar experimentação e a pessoa chegar às suas próprias conclusões, porque senão fica um aspecto muito teórico, né? Então, a ideia do laboratório é essa, né, no primeiro momento. E o que a pessoa assim, ela experimenta com uma prática de acoplamento energético? Quais são as sensações? O que ocorre com ela? Normalmente esse é uma atividade, um laboratório ele já é todo, vamos por assim, otimizado para a técnica, né? Ele tem o formato de um anfiteatro. Então, quando a Daiane comentou, são 63, puxa, mas então ali, como é que isso funciona? Ele tem um formato de anfiteatro. Então, ele tem 2 lados, né? E no centro ficam 2 cadeiras. Numa das cadeiras fica um professor mais experiente com o processo de energia. E o outro fica os alunos, né? Isso não significa que eles não tenham experiência com energias, mas há uma dinâmica de que um dos professores conduz, vamos dizer assim, o ritmo do trabalho de energia. E ali, então, eles ficam de frente um para o outro, uma distância mais ou menos de 1,5 metro, aonde a proposta é exteriorizar energia, né? Então, exteriorizar energia é você pensar que as energias do seu corpo elas são jogadas para fora, né? Elas saem do seu corpo em forma de ondas, em forma de jatos, ou seja, mentalmente você coloca essa posição, né? Ou seja, o seu pensamento, o seu sentimento e a sua energia vai. A ideia é que isso seja sempre conectado, vamos dizer assim, através de um processo multidimensional. Porque muitas vezes, quando a gente fala do processo de energia, a gente olha muito a coisa só no dia a dia. Mas eu acho que isso a gente vai desenvolver ao longo da entrevista, que existe também uma interação com consciências que não estão mais nessa dimensão, né? Ou seja, já morreram, já dessomaram, né? Descartaram o corpo físico e também interagem energeticamente.
Então, no acoplamentário, a ideia é exatamente entender esse processo da multidimensionalidade. Eu perceber as energias de quem eu estou exteriorizando e, ao mesmo tempo, perceber, talvez, a presença de algum tipo de consciex, né? Ou seja, consciência extrafísica ou um espírito, né? Uma pessoa que já não está mais na dimensão intrafísica, podendo interagir nesse ambiente. E aí você vai ficar, como foi comentado, durante 2 minutos ou 3 minutos, fazendo essa interação de energia. Dependendo do nível de desenvolvimento de percepções energéticas que a pessoa tem, ela pode ter mais percepções que outras, né? E aí, por isso que tem, então, esse formato de anfiteatro. Porque após esse experimento, que dura, vamos supor, 2 a 3 minutos, há um comentário sobre o que se sentiu. Então, muitas vezes as pessoas comentam, olha, durante esses 2 minutos que eu fiquei exteriorizando energia, eu senti um arrepio aqui, por exemplo, no frontochakra, aqui no início da testa, parecia que estava pulsando. E outras pessoas na plateia também podem comentar, olha, eu também tive essa percepção. Então, ajuda a você ter um entendimento um pouco maior, porque aquele fenômeno, ou aquele período de técnica do acoplamento energético, ele foi analisado, né, por mais pessoas, e mais pessoas podem ter a mesma percepção energética de que você teve lá na frente. Então, isso ajuda, vamos dizer, a corroborar as experiências. Algumas pessoas podem ter comentado que um dos fenômenos muito comuns quando a gente se aproxima demais energeticamente com outras pessoas é a clarividência facial. É um outro fenômeno que aí você pode ver até uma imagem de uma outra pessoa se formando, né, no rosto de uma pessoa que está à sua frente ou algum local. Então, há uma série de ocorrências, de fenômenos que ocorrem desse laboratório. Qual a finalidade disso? Qual é o proveito que a gente pode tirar disso? É você conhecer melhor esse processo de energia. Como nós comentamos lá no início, isso é natural, isso é involuntário, acontece todo o tempo. Então, se você adquirir conhecimento sobre esse tipo de interação energética, certamente você vai poder se defender energeticamente de energias mais tóxicas. Certamente você vai poder ajudar outras pessoas que dependem de mais assistência ou de um acolhimento energético, e você pode fazer isso, né? Então, ela serve como um aprendizado do nosso dia a dia com as interações energéticas que nós temos. Muito bem, estamos hoje falando sobre acoplamento energético. Nós vamos chamar aí os nossos amigos patrocinadores. Retornaremos, então, daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Estamos aqui com Daiane Roça, Flávio Bononato, Lilian Zolê, Valdirene Royer, falando sobre acoplamento energético. O Flávio falou para a gente aí sobre o laboratório, a Daiane, o laboratório complementar. Mas a pessoa que ela não participa do laboratório, não fez nenhum experimento, não fez nenhum curso complementar, como é que ela pode desenvolver isso lucidamente? Que se acontece espontaneamente, a gente também pode comandar um acoplamento pela vontade, né? Como é que se dá nesse caso? Sou eu, né? Eu vejo assim que, como ele é natural, vale a pena a pessoa ela ficar observando mais as reações que ela tem perante o outro, perante essas interações que ela vai tendo. E é interessante que essas interações, elas podem ser diretas ou indiretas, né? Então, a troca de WhatsApp, os e-mails, né? Então, ela é muito mais dinâmica, essa troca de energia, porque não tem tempo, espaço e energia. Você pensou, emitiu a tua energia com a qualidade de energia de acordo com a tua intenção. Então, para esse pesquisador que quer testar, né, em casa, como é que funciona essa interação, esse intercâmbio de energia, eu penso que a melhor maneira é ele ficar aferindo nele mesmo, né, essas sensações que ele tem quando ele entra em determinado ambiente, registrar o que ele sente.
E é interessante que não é só questões assim de energia em si, mas o que ele estava pensando naquele momento, as pessoas envolvidas, né, o que chamou a atenção daquele ambiente, o que veio de estado emocional, repercussões no soma, como arrepio, uma sensação de um frio interno que parece que é nos ossos, né, que eles relatam, que é um processo de doação de energia, que a gente fala que é uma liberação de ectoplasmia. Então, a energia, quando ela é liberada, ela vai trazer alguns efeitos no nosso corpo físico, porque tudo está conectado, tudo está relacionado, né? Então, pode ter um aumento do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, né? Então, são coisas assim, se você pensar, né, Rose, parece assim, poxa, mas pode ser qualquer coisa, né? Por isso que exige essa cuidade maior, da onde você está, com quem você está, do ambiente que você frequenta. Como ele é tão dinâmico, esse processo de energia, a gente troca, faz esse intercâmbio de energia com muitas pessoas, né? Como é um contato direto ou indireto, é um dificultador, não vou dizer que não. Por isso, do laboratório acoplamentário, né? Então, o ideal é a pessoa que está querendo fazer essa pesquisa, fazer uma imersão no acoplamentário, porque ela vai ver instrumentos de pesquisa, de ferramentas, né? Para ela aferir nela mesma e também dos outros. E a partir dali ela consegue replicar no ambiente dela. Outra técnica que me vem em mente é assim com plantas, né? Então vá num ambiente assim, jardim, bosque, quintal da casa, não é isso? Veja aquela árvore frutífera, né? E não é só ver com os olhos, né? Então sentir as energias. Eu indico utilizar as mãos, palmos chakras, porque são os chakras que são mais, digamos assim, utilizados, né? Então a gente tem mais sensibilidade nas mãos. Então, encostar na árvore, se distanciar, fechar os olhos, no sentido de perceber, tirar o estímulo visual e ver qual é a informação que vem para você, né, daquela árvore, né? Exterioriza, lança as energias para a árvore, perceba o que isso traz. Outra questão, né, que é o outro movimento de energia, absorver, ou seja, você vai, vou usar o termo, puxar a energia, literalmente, da planta, né, que vai entrar no seu, digamos assim, em você, né, no seu, a gente fala no seu energossoma, e ela vai ter algumas sensações, que pode ser uma tranquilidade imediata, pode ser o arrepio, pode ser uma ideia, né? Então, o parapsiquismo, gente, ele anda assim, existe um rol de fenômenos que pode ocorrer com a pessoa, inclusive a clarividência. Então, pode acontecer vários, digamos assim, insights para a pessoa, desde os mais sutis e pequenos até os mais, assim, esboçantes, né? Mas essas tentativas eu acho que vale a pena a pessoa para ela entender. Será que essa energia existe mesmo, como a gente está falando, né? O que é isso? Então, com plantas, eu acho que funciona muito, tá? Agora, a gente entrar num ambiente e a gente se afetar com aquilo, com aquele holopensene que está ali, né? Isso é uma coisa. A gente pode intencionalmente evocar algum padrão de energia e fazer esse acoplamento. Como que ocorre isso, Valdirene? Pode, a gente pode evocar, né, como a Lilian falou, puxar, né, um padrão específico de um ambiente. Então, o ideal é sempre quando a gente for puxar essa energia, evocar essa energia, que a gente saiba de onde que a gente está puxando essa energia, que ambiente é esse, que padrão é esse que a gente está puxando a energia. Então, vários exemplos, né, que pode se dar. Então, pode-se puxar energia de um ambiente onde tem muitas árvores, um local que seja energia mais límpida, né? A gente chama energia imanente, sem um padrão específico, né? Então, pode ser energia do ar, a energia da terra, que é a geoenergia, energia mais densa, mas ela não tem um padrão específico com um padrão de pensamentos de pessoas, energia das plantas, pode ser energia da água, né? Energia seja por exemplo, das cataratas do Iguaçu, é um exemplo, né, que tem bastante energia, né, a hidroenergia. E de ambientes que sejam positivos, né? Então, a pessoa pode passar no ambiente e perceber no seu corpo, né? Como que ela se sente, nas suas energias, né? Como ela se sente quando passa naquele ambiente? É positivo?
Por exemplo, no laboratório acoplamentário, é super positivo, né? O padrão das energias que está ali. É um padrão específico justamente para o desenvolvimento do parapsiquismo, para o desenvolvimento da clarividência facial, o desenvolvimento do acoplamento energético, assimilação das energias. Então, ela tem um padrão específico que ajuda a pessoa a melhorar o seu parapsiquismo. Por exemplo, no CAEC, num ambiente que tenha muitas árvores, é um exemplo, né? Que é o campus da Conscienciologia em Foz do Iguaçu. Tem um ambiente que tem muita energia, é um balneário energético, então é um ambiente que nós podemos evocar, lembrar e trazer essas energias até nós. É um ambiente positivo. Inclusive comunidade extrafísica? Inclusive comunidades extrafísicas, que são aquelas comunidades que são além da dimensão intrafísica. Então, tem comunidade extrafísica muito positiva, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem um fenômeno, por exemplo, da saída fora do corpo, que é a projeção lúcida, que é quando a pessoa vai dormir, ou ela aplica uma técnica de saída fora do corpo, e ela se vê fora do corpo, ela verifica que o padrão daquele ambiente que ela está lúcida, projetada, é positivo, quando ela volta para o corpo, ela pode evocar esse ambiente extrafísico, é um ambiente positivo, de assistência, onde a pessoa tem um refazimento energético, isso é positivo. Daiane, aqui vocês trazem sobre a Consim Esponja. Pode falar um pouquinho quem é essa Consim, o que acontece com ela? Uhum. Esse é um tema legal, né, Rose? Pensar na Consim Esponja. A gente está falando do acoplamento energético e vale a pena, às vezes, a pessoa prestar atenção nessas sutilezas de certas interações. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, a gente pode entrar num shopping center, num mercado, né, ou aqui em Foz do Iguaçu, né, a gente mora perto do Paraguai, e aí, às vezes, a pessoa ela está indo nesses ambientes e ela nem ia comprar nada, né, e, de repente, ela se vê envolvida pelas energias, né, de quem está ali comprando, ou daquele ambiente, que é um ambiente de venda, e lá pelas tantas, o que que ela vê? Ela se vê comprando alguma coisa, às vezes ela está gastando e nem poderia gastar, né? Então, você vê o processo, ou como o acoplamento energético vai influenciando aí as pessoas, né? E aí, puxando esse exemplo para chegar na esponja. Então, às vezes, a pessoa, nessa interação do acoplamento energético, ela absorve mais do que ela deveria, ou do que ela poderia absorver. E aí, onde ela vai, ela absorve. Conversei com alguém que estava com algum padrão mais depressivo, absorvi aquilo. Conversei com alguém que estava mais angustiado, absorvi aquilo. Então, todo mundo que às vezes a pessoa interage, ela vai absorvendo as energias. E às vezes vai mantendo aquilo junto com ela. É como se a gente pensasse aí, falando didaticamente, que cada um tem uma cor nas suas energias. Então, na hora que eu tenho ali, vamos supor que eu estou com as energias brancas, eu vou interagir com o Flávio, ele tem as energias azuis, o Flávio vai embora, mas eu misturo, eu fico com aquelas energias azuis, aí fico com as energias amarelinhas da Valdirene, e aí eu não tiro aquilo do meu padrão, fico contaminada, né? E aquelas energias, elas vão exercer alguma influência sobre mim, mesmo depois que a interação física entre eu e a consciência, entre eu e aquela pessoa, entre eu e aquele ambiente, finalize, né? Então, essa condição da pessoa observar se ela é mais esponja ou não, é um aspecto super importante. E aí, por exemplo, a gente estava falando do laboratório acoplamentário, isso dá para testar. A pessoa ela sabe certinho se ela, depois ali de vários experimentos, se ela absorveu aquilo num nível que caracteriza, né, ela ser essa consciência mais esponja. Agora, tem um lado positivo disso, né? O positivo é que a pessoa, de fato, ela interage, ela está aberta, ela troca as suas energias. Então, isso é melhor do que ela ser aquela pessoa
fechada que ela não troca nada, né? Como se fosse um poste ali que você está interagindo, mas, né, não flui, não há uma conexão. Então, tem o lado também positivo da pessoa ter esse aspecto aí de ser esponja, né? Então, ela pode aprender com isso, tem as técnicas, né? Mas também tem a vertente aí positiva, né? Para a gente abordar. Flávia, daí ele falou sobre aí desassimilação. Você pode trazer um pouquinho esse conceito de desassimilação energética? Sim, porque pelo que a gente está falando aqui, parece que a gente só assimila, né? Fala, então eu vou ficar o dia inteiro intoxicado aí, né? Eu vou ficar só na alegria. E é claro, a gente absorve energia com muito mais intensidade, né? Dependendo do nosso ritmo, do que a gente pensa, do que a gente interage. E só complementando um pouquinho, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu só interajo com as pessoas, então vou ficar sozinho, vou ficar em casa, fechado, né? E não vou ter nenhum problema. A pandemia foi um bom exemplo para isso. Algumas pessoas ficaram aí sozinhas em casas, nas suas casas, e provavelmente tiveram acoplamentos energéticos intensos. Por quê? Elas estando ali naquele momento de isolamento, muitas vezes a construção dos seus pensamentos não eram positivas, né? Ligava a televisão, só notícia ruim. Aí a pessoa com aquela preocupação da sua saúde, será que vai acontecer? Tal familiar vai poder, não pode pegar doença, não vai morrer e tal. E aquele pensamento negativo, muitas vezes fez com que algumas pessoas ficassem realmente intoxicadas energeticamente. Por quê? Elas começam a pensar, exteriorizar essas energias, e essas energias elas são captadas muitas vezes por outras consciências que, como a gente comentou, já morreram. Mas elas ficam vamos dizer assim, naquele ambiente onde a pessoa está, porque ela fica evocando, ela fica lembrando, ela fica associando, e tem determinados padrões de consciências que estão já mortas e continuam com o mesmo padrão que estavam aqui quando eram vivas. Ou seja, a gente sabe que no nosso ambiente de convivência existem pessoas que são mais positivas, são mais querem ajudar, e outras não, querem só tirar proveito da situação. E isso não muda quando a gente morre. A pessoa era assim aqui na vida intrafísica, quando ela morre, na vida extrafísica, ela continua igual, a consciência continua se manifestando. Essa é uma das bases principais dos estudos da conscienciologia, ou seja, a consciência não morre, continua se manifestando mesmo depois da morte biológica. Então, quando a gente está sozinho, isso pode acontecer, dos nossos pensamentos nos conectarem com consciências mais negativas que já estão mortas, porque elas se interessam por esse padrão de energia. E como é que eu saio dessa situação? É também através de uma outra técnica. Então, nós já falamos da técnica do acoplamento energético, e agora a gente vai falar da técnica da desassimilação, né? Falamos da técnica da assimilação, que é um aprofundamento maior da energia, e como que eu desassimilo isso? Como é que eu rompo essa conexão energética mais intensa? Existe uma outra técnica, que essa é uma técnica extremamente interessante, que é a técnica da mobilização básica das energias, principalmente através do estado vibracional. É onde você começa a vibrar as energias do seu corpo, né? Do seu corpo energético, exatamente para romper isso. Então, quando você coloca um padrão de vibração maior das suas energias e um padrão de pensamento, que isso é importante, não é só a energia, a nossa cabeça tem que mudar. Então, se você muda o seu padrão de pensamento, você se desconecta dessas, vamos por assim, consciências que estão mais patológicas, né? Que estão mais doentias. Então, a desassimilação é trabalhar as energias de uma maneira que a nossa forma de pensar, né? E de sentir e de movimentar as energias seja diferente do padrão no qual nós estamos conectados. E aí você rompe, você não tem essa ligação. E aí você, depois de um trabalho de movimentação de energia, né, usando a técnica do estado vibracional, você se sente mais aliviado, vamos dizer assim, né? Não está mais intoxicado energeticamente. É claro que a gente tenta aqui, né, numa forma bem rápida, apresentar essas informações, mas o ideal é que a pessoa que se interesse pelo tema, existem várias publicações da Conscienciologia, existem
cursos, palestras, né? Então, tem uma série de informações que ela pode aí encontrar mais detalhes sobre tudo isso que a gente tem falado aqui. Vou aproveitar a fala do Flávio Bononato e corrigir aqui a minha gafe. O Flávio também é autor dos livros Manual do Complementário e Competências Parapsíquicas, não é isso, Flávio? Pessoal, fiquem aí refletindo sobre o que a gente já falou até agora. Nós vamos chamar nossos comerciais, voltaremos em 1 minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Acoplamento energético é o tema de hoje. A gente está aqui com a Lília Zolê, Valdirene Roya, Daiane Roça e Flávio Bononato, falando para a gente, esclarecendo sobre esse assunto. Lilian, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui vocês trazem um conceito de encapsulamento energético. O que é isso? Como que isso ocorre? O encapsulamento é uma técnica energética avançada, ao meu ver, tá, Rose? Então, eu vou tentar resumir aqui, e quem tiver interesse, é aquilo que o Flávio falou, vamos buscar as informações aí nos livros, né, os detalhamentos e tudo mais. Mas o que é um encapsulamento? É quando a pessoa, ela está direcionada com a sua intenção e com o seu pensamento de manter as suas energias como se fosse uma cápsula, ou seja, naquele momento ela não vai interagir, ela não vai trocar, ela consegue pela sua força de vontade, lembrando, pensamento retilíneo, né, e intenção dirigida a essa ação, ela forma com as próprias energias um escudo, né, e que é utilizada essa técnica principalmente em ambientes assim que estão inóspitos, ou seja, vou dar um exemplo, eu vou adentrar num hospital, né, então, e esse hospital é, ele tá assim com umas energias, né? Os doentes, os pacientes, vamos dizer assim, tá conturbado. Vamos fazer um cenário dramático aqui, né? Então, e ali você vai entrar, mesmo que para fazer a assistência é necessário você se preservar, ok? Para você conseguir pensar e ajudar naquelas pessoas, né? Então, você faz o encapsulamento naquele primeiro momento, para não ter essa interação ou troca, para não desestabilizar os seus pensamentos, emoções e energias, para que você possa atuar de uma maneira mais, digamos assim, equilibrada, né? E outros ambientes, né? Então, se você vai no Paraguai, né? A professora Daiane contou muito bem. Então, ali a pessoa ela precisa ela se encapsular pelo holopensene, ou seja, o conjunto de pensamentos que está regendo aquela atmosfera, tá todo mundo querendo comprar, muitas vezes tá ansioso, não é assim? Geralmente é assim, né? Todo mundo correndo, tá atrasado, quer ir lá, quer ir cá. Então, isso, olha, é um pensamento que gera uma emoção da ansiedade, que gera uma energia de entropismo, né? De entropia, né? Então, o encapsulamento nesses ambientes pontuais se faz necessário para preservar a própria saúde, que a gente fala, né? Então, saúde holossomática. Mas, para isso, o que eu vejo que tem como pré-requisito a pessoa dominar o estado vibracional, que o Flávio falou, dominar as manobras básicas de energia, que é a exteriorização, a absorção, né, a circulação fechada. E aí, gente, a Conscienciologia está cheia de atividades práticas, tá? Então tem o CAEC, tem, nossa, né? Nós temos um menu, um cardápio, assim, que dá para escolher, né? Eu vejo assim, é maravilhoso, né, nesse sentido. O acoplamentar é um deles, mas temos inúmeros, né? Trabalhos assim práticos que a pessoa, passo a passo, ela vai conhecendo como trabalhar com as próprias energias até alcançar técnicas de parasegurança, que é no sentido do encapsulamento. Valdirene, quais são os fenômenos parapsíquicos que a pessoa pode vivenciar num acoplamento? Olha, depende da pessoa, depende do parapsiquismo da pessoa, né? Mas, geralmente, por exemplo, no acoplamentário, quando ocorre o acoplamento, ou depois uma assimilação, que é uma intensificação do acoplamento, a pessoa pode vivenciar vários fenômenos. Estou dando o exemplo do acoplamentário, né?
que é um ambiente mais controlado. Então, a pessoa pode vivenciar logo em seguida do acoplamento, da assimilação, uma clarividência facial, né? Pode perceber consciências extrafísicas, pode perceber, ter uma clarividência à distância, né, do ambiente, um ambiente intrafísico mesmo, seja de locais, seja de pessoas. A pessoa pode vivenciar o próprio estado vibracional dentro do acoplamento, e isso também no dia a dia. A pessoa também, quando ela entra no ambiente, ela pode vivenciar fenômenos. Então, ela pode perceber um arrepio, né? E aí ela pode perceber em seguida, ela ter uma clarividência, ela pode ouvir, que é a clareaudiência, ela pode ouvir uma frase, ou ouvir uma informação. Então, depende muito aí do parapsiquismo da pessoa. Ela pode vivenciar vários fenômenos encadeados. A partir do acoplamento energético, aí podem surgir todos os demais fenômenos, inclusive a própria saída fora do corpo. Então, a pessoa começa a vivenciar o fenômeno do acoplamento, logo ela consegue se perceber semi-descoincidente, aí surge uma clarividência e ela pode sair rapidamente do corpo. Então, tem relatos de pessoas caminhando, né? Então, a pessoa está caminhando, conversando com outra pessoa, tem um acoplamento, ficam falando, de repente a pessoa se percebe fora do corpo, é um fenômeno. No acoplamentário, voltando, é um laboratório controlado, a pessoa também pode vivenciar esse tipo de fenômeno. Então, tem a clarividência, a clareaudiência, né? A telepatia, que é a percepção de que a pessoa tem de captação de ideias, seja do extrafísico, da dimensão extrafísica, seja sobre uma ideia que a pessoa esteja pesquisando, ou a telepatia da captação de ideias dos colegas, das pessoas que estão próximas, seja no acoplamentário, das pessoas que estão participando do curso. Se é em outro ambiente, a pessoa pode captar a informação de uma pessoa que esteja próxima, que a pessoa esteja pensando, ou a pessoa fazer a leitura do ambiente, a psicometria, que é a leitura energética do ambiente também. Então, aí a pessoa entra no ambiente, ela já faz uma leitura. Se aquele ambiente é positivo, o que as pessoas mais pensam naquele ambiente, se é um ambiente, por exemplo, que tenha muitos livros, então aí a pessoa já vai ter vontade de ler, ela vai sentir aquilo, né? Porque está no ambiente, né? Está no OpenScene, que é um padrão, o padrão que está nas energias do ambiente. Agora, o que o acoplamento tem de relação com a ectoplasmia? Vocês trazem aqui também sobre a ectoplasmia, né? Como que se dá aí o fenômeno da ectoplasmia no acoplamento? Eu vou falar da ectoplasmia, mas antes eu estou ouvindo todo mundo falar aqui, eu lembrei de umas ocorrências assim com acoplamento energético, que eu Ótimo. acho que são muito comuns e vale a pena a gente falar aqui, porque eu acho que isso pode ajudar os ouvintes. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você está num lugar, a pessoa está de costas para você, e às vezes você começa a olhar para a pessoa se vira e olha na sua direção. Então, o que que é isso? A ciência tenta explicar isso de diferentes maneiras. Ah, isso é porque a gente tem o olho assim, assim, a capacidade de focar, e é por isso que a hora que a pessoa se vira, ela olha para você e tal. Nós vamos explicar esse fenômeno do ponto de vista energético. Aí a pessoa, não, Daiane, esse aí não vale, a ciência já explicou de outra forma. Então a pessoa pode lembrar assim: será que nunca aconteceu com ela? Ela começar a lembrar muito intensamente de alguém, né? Aquela pessoa vem na cabeça dela, de repente ela pega o celular, chega uma mensagem. Então, como é que você explica esse fenômeno? Então, a gente vai explicar pela parte energética. Então, isso pode ser explicado a partir do acoplamento energético. Então, isso é uma forma da pessoa prestar atenção a certas ocorrências do dia a dia dela e colocar essas sensações de uma maneira mais próxima, né? Então, isso é muito comum e pessoas que nem sequer estudam a conscienciologia ou nem sequer dão atenção a esse aspecto energético que a gente está trazendo aqui, né? Agora, a Rose está perguntando da ectoplasmia.
o que é essa ectoplasmia? Então, a ectoplasmia, a gente está falando de uma energia mais densa. Então, a gente parte do princípio que todos nós temos energia. E, às vezes, ao exteriorizar, ou seja, ao emanar essas energias na direção de alguém, né, ou de algum pet, alguma planta, às vezes essas energias elas têm uma característica mais densa e às vezes elas são capazes de gerar certos fenômenos. Então, às vezes a pessoa que tem essa exteriorização mais ectoplasta, às vezes ela entra no ambiente, ela vai acender a luz, ela queima a lâmpada. Né? Então, ela vai mexer em algum equipamento, se ela né, não está prestando atenção, não está harmonizando as suas energias, a sua pensanidade, às vezes ela queima um aparelho eletrônico, ela queima o seu computador, ela queima a televisão. Né? Então, veja, tem uma densidade aí maior, né, do ponto de vista energético. Então, essa densidade nós vamos chamar aí de ectoplasmia, né? São energias que têm a potência ou a capacidade de gerar algum efeito físico, algum fenômeno físico, como, por exemplo, esses aí que eu relatei. E o que é o conceito de labilidade parapsíquica? A Lília é especialista. Vocês me permitem, meus amigos? Olha, a labilidade é interessante que o sinônimo dela é com si esponja, né? Então, é justamente aquela pessoa ou acoplamento inconsciente, ilúcido, né? Semiconsciente. Então, é toda pessoa que ela ainda é jejuna com esse processo energético, ou seja, quase todos nós, gente, né? Na maior parte do nosso desenvolvimento aqui, a gente teve quadros de labilidade por essa jejunice. Ou seja, então é aquela pessoa que ela entra no ambiente, conversa com uma pessoa, ou troca, né, e-mails, WhatsApp, e ela vai absorvendo toda aquela carga de energia e significações dessa energia, desse conteúdo de energia para ela. Né? E interessante que esse processo vai levar não só uma intoxicação da energia dela. Quando eu falo intoxicação, é aquilo que a professora Daiane explicou muito bem, foi muito didático, né? Que é aquele acúmulo de energia que não é dela, ou seja, tem frequências diferentes do habitual do dela, e que isso, quando não liberado para fora, como é o caso da desassimilação, ela pode trazer consequências corporais para essa pessoa. Exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, diarreia, né? Entre outros fenômenos, né? Inclusive mudanças de pensamento. Se esse acúmulo de energia é mais negativo, né, que geralmente infelizmente, pelo mecanismo de pensamento da maior parte das pessoas, né, ela acaba gerando uma mudança do padrão de pensamento dela para uma coisa mais negativa. É aquele momento que a pessoa começa a se autodepreciar, começa a ter baixa autoestima, né? Tudo puxa para baixo. O olhar dela é como se ela pegasse um óculos escuro e enxergasse ela, o outro, o mundo dessa forma, né? Mas é porque ela fica intoxicada com esse padrão e não, naquele momento ela não tem recursos, não tem técnicas, né, para liberar esse padrão de energia. Né? Então, a gente fala que é uma labilidade parapsíquica. Entretanto, só para eu finalizar, existem padrões de labilidade e que isso é um alerta para a saúde mental, tá, Rose? Vou falar um pouquinho aqui. O que seria isso? Existem pessoas que é simplesmente esse acoplamento, tá? Que a gente vai ensinar técnicas de energia, ela rapidamente consegue instalar o EV, exteriorizar a energia, ela vê, ela percebe que aquilo cessou, né? Rapidamente. Isso é uma labilidade de jejunice, digamos assim. Entretanto, há pessoas que, devido ao seu temperamento, devido a outros quadros, né, ela possui algum tipo de transtorno embutido. Então, é um somatório de questões do corpo, da mente, de neurotransmissores, né, que está desequilibrado, desbalanceado, né, e que junto com essa interação energética que não está saudável, propicia uma labilidade muito mais crônica, acentuada. Então, são aquelas pessoas que elas têm conflitos com todos, tá, ao seu redor. Não tem períodos, tá, assim, estabelecidos de contato. Não sei se eu me faço claro.
né? Ela é assim sempre, tá? Então aí a gente, opa, abre o olho, tá? Então o primeiro passo é ver, há alguma coisa somática, corporal, biológica, fisiológica que está propiciando isso? Porque é possível, tá, gente? E a gente tem muitos casos assim, e a gente tem que separar em categorias, né? Então, nesses casos, como é o caso da bipolaridade, né, um transtorno maior, então a gente precisa de um tipo de tratamento diferenciado, associado com a questão energética, para que aquilo surjam efeitos positivos para a pessoa. E tem casos muito mais crônicos. Então, o que eu quero passar aqui é uma aquarela, tá? Então, labilidade é um pano de fundo. Então, tem do mais sutil até aqueles mais crônicos e tem a ver com o temperamento da pessoa, tá? Então, tem a forma até mais saudável, né? Que é aquela que só com técnica a gente consegue ali reverter rapidamente, e são interações, quando ela faz, muito rápida. Ela sai daquele ambiente, ela fica no máximo 7 dias comprometidas e depois ela volta ao normal. É uma pessoa que ela consegue ter digamos assim, uma vida, levar a vida sem conflitos, né? Já o extremo da labilidade associada com o transtorno, não. Essa pessoa ela é altamente conflitiva aonde quer que ela esteja. Ambiente saudável, ambiente negativo, né? Então, aí só para destacar essa questão, né, que eu acho que é importante. A gente está falando aqui de saúde, né? Saúde holossomática. Mas o mais importante, temos ferramentas e estratégias, tá? Tudo tem, assim, técnicas. E quando bem aplicadas, quando você vai atrás de uma paraterapêutica, de uma terapêutica, é possível sim se alinhar. Eu indico aqui a OIC, quem estiver aí ouvindo, tiver interesse, né? A OIC é um grupo nosso aqui dos conselhos terapeutas que pode ajudar, tá? Se você se identificou nesse quadro de labilidade, vale a pena buscar, tá bom? Agora, Flávia, vocês têm aqui uma sessão inteira sobre interassistenciologia. Como se dá o processo de interassistência através do acoplamento? A interassistência uma das bases, né, vamos dizer assim, dos estudos da conscienciologia. Por quê? A conscienciologia estuda a evolução da consciência, né? Ou seja, você melhorar, né, evolutivamente a cada ciclo de vida. Então, o que é esse ciclo de vida que a gente chama lá de série X, né? Então, nós passamos um período nos manifestando, a nossa consciência, né, passa a se manifestar nesse ambiente intrafísico, né, aqui no planeta Terra, só que nós temos um período de vida, né? Então aí nós morremos, nós dessomamos, descartamos o corpo físico, mas a nossa consciência continua ativa. Aí nós vamos para um período de intermissão. Aí nós vamos estar então no extrafísico, nessa outra intermissão, e aí durante esse período, dependendo do nível evolutivo da consciência, ela vai por alguns caminhos, né? Algumas elas ficam num parambulatório, no local como a Lilian trouxe agora, né? Pessoas que têm uma certa patologia, elas têm essa dificuldade de raciocinar com mais lucidez, elas precisam ter um atendimento para melhorar esse estado. E aí, normalmente, elas vão para um ambiente mais de parambulatório, né? Um ambulatório extrafísico, para que depois de um determinado período ela volte a nascer e continue aqui na vida intrafísica. E outras vão para um caminho mais evolutivo, vamos dizer assim, ou que ajude ela a melhorar consciencialmente, também ressomam, né? Ou seja, nascem novamente aqui. E como é que funciona esse processo evolutivo? Ele se dá de que maneira? Através da interassistência. A interassistência ela se dá entre as pessoas, entre essas consciências. Então, muitas vezes, nós tivemos erros, né, cometidos em outras vidas, lá no passado, vamos colocar aí séculos atrás, né? Porque esse ciclo ele continua de morrer, né, e renascer, morrer e renascer por muitos anos. Então, nós tivemos, às vezes, alguns erros cometidos com alguma outra pessoa em determinada época, e agora nós estamos convivendo com ela de uma maneira também involuntária, e muitas vezes impositiva. Às vezes essa pessoa pode ser um parente mais próximo, um irmão, um pai, uma mãe, ou pode ser um amigo, pode ser alguém de uma área profissional, que a gente tem que conviver. E muitas vezes não conseguimos ter um ambiente favorável para isso, né? Parece que há um choque
aquele negócio de padrão de energia, né? Nossa, eu olho essa pessoa, não bate, né? Não me sinto bem com ela, me incomodo com ela. A conscienciologia tenta mostrar para as pessoas que estão interessadas em entender esse processo, dizer, olha, por alguma situação, você é irmão dessa pessoa. Por alguma condição, muitas vezes do passado, você hoje tem essa pessoa como o seu filho, como a sua filha. E aí você tem, então, que buscar fazer a interassistência, ou seja, uma maneira de você ajudá-la e ela tentar, ao mesmo tempo, te ajudar. Então, esse processo ele vai ajudar o quê? A desatar esses nós. Muitas vezes nós, né, ou seja, aqueles problemas que foram cometidos, aqueles erros lá no passado, nós temos a oportunidade de corrigir, se não totalmente, parcialmente isso. Então, quando você se coloca numa predisposição em entender a situação, que muitas vezes você não consegue fugir dela, muitas vezes você tenta fugir, mas parece que ela volta, né? Pela proximidade de relação, a interassistência ela ajuda nisso. Porque se você tem condições de ajudar os outros, né? Você está recebendo também alguma coisa em troca desse trabalho. Então, a interassistência ela tem uma relação direta com o seu processo evolutivo. Então, imagina que você tem uma série de problemas para resolver e você não consegue caminhar, porque funciona como se fossem aquelas bolas, né, que te prendem no pé e você não caminha. Mas se você vai e consegue desatar uma daquelas bolas, outra, e fica, sei lá, com menos quantidade de peso nas suas pernas, você começa a caminhar de uma maneira mais rápida. Então, a base dessas correções, desses erros do passado, eles precisam dessa postura ou dessa predisposição ou disponibilidade para fazer a interassistência. Muito bem, fechamos então aí com chave de ouro o programa de hoje, de muito aprendizado. A gente agradece imensamente a vocês, né? Valdirene Royer, Daiane Roça, Flávio Bononato, Lilian Zolê, por estar dividindo aqui conosco, né, essas informações todas. Agradecemos a você que esteve aí antenado, né, nas ondas aí da RCI, e a gente espera por você na próxima semana, sempre aqui às 9 horas da manhã, presente Entre Livros. Obrigada, pessoal. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.